Olá, boa noite. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Oi, Lu, boa noite. Oi, Jonatas, bem-vindo. Maravilha, gente. A gente começa a live falando sozinha e aí não tem muita noção se vocês estão ouvindo bem, se não estão. Oi, Franzoca, boa noite, bem-vinda. Eu já te mando o convite aí pra você entrar. Vamos só esperar mais um pouquinho de gente entrar. Quem puder ir compartilhando essa live com outras pessoas, ficarei muito agradecida. Vou deixar o tema já. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Boa noite. Vou enviar o convite já para Fran, para a gente poder honrar com o nosso horário para quem entrou. Janaína, Bianca, boa noite. Fê, boa noite. Fran, já te enviei um convite. Vê se você recebeu, por favor. Olá, bem-vinda! Olá! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu Tô te ouvindo. Maravilha, então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como você tá se sentindo? Nervosa, insegura, com medo, o que mais? Ser humano, né? Quem não? É, pra falar a verdade, né? É, claro, honestidade acima de tudo. Seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada. Eu vou dar uma introduçãozinha só pro pessoal e aí a gente já começa nosso bate-papo, tá? Tá bom. Bom, pessoal, eu já fiz uma live dessa, eu pretendo trazer esse quadro mais vezes aqui pro meu público, né? O que eu descobri na terapia é um quadro que eu convido uma das minhas pacientes. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, então eu tenho trabalhado com bastante gente. Tem grandes histórias, grandes conteúdos que eu acho que é muito importante da gente compartilhar, porque isso acessa mais pessoas, cria muita identificação, né? Quando a gente vê alguém passando por questões parecidas com as nossas, como essas pessoas enfrentam, então eu acho que isso agrega muito na vida das pessoas. E o que eu descobri na terapia é um quadro em que eu convido uma paciente aqui para falar um dos seus maiores insights descobertos dentro do seu processo terapêutico comigo, né? Então a Fran vai falar um pouquinho de como é o processo dela, qual foi, né, uma das maiores, pelo menos até o momento, descoberta dela. E eu quero, Fran, passar a palavra para você, quero que você se apresente, fale quem você é, um pouquinho de você, para a gente começar nosso bate-papo e agregar na vida de mais pessoas. Ai, que nervosa. Boa noite, gente. Eu sou a Fran, Franciele.
para quem não me conhece, né? Eu sou amiga da Gabi, paciente da Gabi já há quase 6 meses, né, Gá? Quase 7. É verdade. Sou mãe de 3 crianças, né? Sou empreendedora tentante. Sou esposa. Empreendedora nata. Tentante nada, tá? Nata. Sou esposa e mais uma pessoa que está em busca do autoconhecimento. E eu não vim através do amor, né? Como dizem, a gente vai através do amor, a gente vai através da dor. Eu vim através da dor, né? E eu fui praticamente puxada pela Gabi. Quem nunca, né? Quem nunca vai através da dor? Eu acho que a maioria esmagadora de nós acessa o autoconhecimento, pelo menos assim, falando do meu processo, olhando para o processo da maioria das pessoas que eu conheço, é sempre por conta da... Pelo menos o chute inicial é por conta da dor, né? Dos desafios. Isso é verdade. E comigo não foi diferente, né, Gabi? Vamos lá. Começa do início? Amiga, tô muito nervosa. Imagina, amiga, fica tranquila que aqui é um espaço para a gente poder conversar, para a gente ser quem a gente é, né? Não se sinta, ou se estiver se sentindo insegura, que a gente possa agir apesar da insegurança, apesar do medo. Aqui é uma egrégora, né? Apesar que, ainda que esteja aberto para muitas pessoas, eu sinto que a gente se conecta com quem está disposto a nos ouvir, com quem está disposto a nos perceber. Então, fica tranquila, seja você. E pensa que é um bate-papo, pensa que é uma sessão nossa. Uma sessão nossa, daquelas duradouras, né? A sessão da Gabi, gente, não é aquele negócio de 30 minutinhos, 40 minutinhos. Não. Vai muito além, é muito além. Tudo que ela faz é o extremo, sabe? Só fazendo. Faça um teta healing, principalmente. Com a Gabi. Que fofa. Fran, me fala um pouquinho de você, de como que foi o seu processo de autoconhecimento, como que você iniciou, né? O que te despertou? Você falou um pouquinho que foi através da dor, mas você consegue explanar um pouquinho mais pra gente como que funcionou? Consigo. Vou voltar lá em 2017. Quem é meu seguidor aqui sabe, né, que eu falo direto desse tal 2017, que foi o ano em que eu encontrei o fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço de verdade. Eu tive a minha, não sei se é a primeira, mas a minha crise mais forte de depressão até então. Eu não sabia. Aliás, eu suspeitava, mas não tinha certeza que eu tinha depressão. E foi onde eu planejei e tentei meu suicídio por 2 vezes. Né? Uma delas com o cadastro do meu filho, que tinha só 1 aninho, o Heitor, na época. E a partir dali, eu só queria acabar com a minha dor, acabar com aquilo que estava me machucando, sabe? Eu sentia que eu incomodava todas as pessoas ao meu redor, principalmente o meu marido. Meu casamento estava destruído. Para mim, tudo tinha acabado, sabe? Eu era uma péssima mãe, eu não conseguia trabalhar, não conseguia dar conta de nada. Minha casa vivia uma sujeira, uma bagunça. E Fran, você ouvia isso das pessoas ou você sentia? Era algo que você sentia? Ou você tinha esse feedback realmente dentro das suas relações? Não, era algo que eu sentia. Era algo que eu sentia que eu estava incomodando todo mundo. Conforme eu ia conversar com as pessoas, eu não conseguia expressar exatamente o que eu estava sentindo. Então, as pessoas reagiam, né, de forma agressiva e consequentemente eu também, e não sabia, não tinha uma boa relação com a minha mãe. Na época, minha mãe estava morando comigo também, eu não tinha uma boa relação com ela e eu não entendia, e eu falava, não, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não me ama. Pra mim, era tudo isso, sabe? Todo mundo consegue, sabe? E meu marido deve estar me traindo, alguma coisa está acontecendo, não, sabe? Que eu era uma péssima mãe para os meus filhos, eu não conseguia dar conta deles, eu não conseguia lidar com o choro do Heitor, principalmente porque o Heitor foi um bebê muito chorão, né? Eu tive ele de parto cesárea, né? A Duda foi parto normal. Para quem não sabe, a Duda é minha filha mais velha, que tem 12 anos. O Heitor é meu filho do meio, que tem 6 anos. E o Theo é o meu filho que fez 1 ano agora, né? O mais novinho. E até então tinha só a Duda e o Heitor. O Heitor foi um bebê, a gestação, o parto do Heitor e o puerpério. Nossa, meu puerpério durou 2 meses. E foi uma loucura da minha vida, né? Eu ainda não me via mãe ali, né? Eu tinha lá para os meus 24, 25 anos, eu não me via mãe.
E eu estava completamente desesperada, eu não sabia ser esposa, não sabia se eu estava sendo certa, né? Não estava sendo uma esposa, não existe a esposa certa, né? Mas não estava correspondendo meu marido. Eu não sabia se eu estava fazendo certo, porque, para quem não sabe também, eu passei por 2 relacionamentos abusivos. Um deles do qual eu tive que sair, eu fui ameaçada de morte, minha família foi ameaçada de morte. O segundo foi uma coisa mais narcisista, sabe? Não chegou a ser, não fui ameaçada de morte nem nada, mas eu vi um relacionamento completamente narcisista e abusivo. Então, dali dessas relações, eu trouxe essas relações para o meu casamento também com o Jonathan. Então, a gente não se entendia, eu vivia com o meu escudo, né? Tudo que ele falava, eu retrucava, eu não tentava compreender ele, eu só atacava. Eu atacava todo mundo me atacava, e por falta de comunicação, por eu não saber me expressar. E aí que eu cheguei no fundo do poço, decidi que eu ia acabar com a minha vida, pesquisei por tudo quanto era lugar na internet, tinha todo tipo de informação para suicidas. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais. Não que eu tenha visto, porque depois disso eu comecei a pesquisar para ver se realmente existia, para poder denunciar, né? E graças a Deus não existe mais as informações que eu consegui, né? E aí Deus colocou um anjo na minha vida, que foi a minha prima, Nathalie, né? E aí naquele momento, a Nathalie nunca foi me visitar sem me avisar, nunca. Naquele dia que eu estava decidida, foi a segunda vez, né? No caso, não tinha ninguém em casa, eu estava sozinha, eu estava decidida, sentada no sofá, imóvel, pensando, criando coragem, né? E aí, no momento que eu ia criar coragem, a Nathalie chegou, a campanha da minha casa tocou, do nada, ela falou que pensou em mim e resolveu me visitar, né? E ali eu comecei a conversar com a Nathalie, que também tinha passado por um processo difícil. E ali ela me deu a luz, sabe? Me falou, Fran, tenta conversar clara com seu marido, tenta ser clara com seu marido, tenta ser transparente com seu marido, falar o que você está sentindo, sem apontar o dedo para ele, falar o que você sente, não atacando ele, não falando onde está o erro nele, sabe? Ou seja, no momento em... Desculpa. Não, no momento falar. em que você estava vivendo inúmeros gatilhos, né? Porque isso que a Fran está relatando são gatilhos. Ela estava sendo engatilhada pelos filhos, ela estava sendo engatilhada pela relação amorosa dela, pela relação com a mãe. O que é gatilho, gente? É tudo que leva a gente a acessar uma dor, um desconforto, algo que já está ali de alguma forma, né? Algo que já aconteceu, só que a gente não tem noção. E quando a gente vive novamente, a gente sente aquela dor, sem saber de onde vem, para onde vai. Principalmente quando a gente não tem autoconhecimento, não tem noção de quem a gente é, de como a gente funciona, isso vai acontecendo na gente. Então, você estava ali num momento de muitos gatilhos e a sua prima chegou como um anjo mesmo, né? Como uma enviada para conversar com você, para te fazer olhar de uma outra forma. É isso? Exatamente. E dali, a minha prima foi a primeira pessoa que teve acesso. Eu, não, no momento nenhum, não contei para ninguém que eu estava planejando fazer o que eu queria fazer, né? E ali, a partir daquele momento que eu conversei com a minha prima, eu tive coragem de me abrir para o meu marido. E aí, na mesma noite, eu cheguei e contei para ele tudo o que estava acontecendo. Falei exatamente como eu estava me sentindo. E ele me entendeu. Vulnerabilidade. Exatamente. O momento que eu me coloquei vulnerável para ele, ele também se colocou vulnerável para mim, falou onde estavam os meus erros, né? Me apontou o que estava magoando ele em mim. E a gente começou a conversar. Foi a primeira vez que eu vi o Jonathan chorar feito criança, sabe? Ele me contando exatamente onde que eu magoei ele, sabe? Foram coisas bem pesadas mesmo. E que para mim eu não me dei conta, sabe? Porque você estava machucada, né? Exatamente. E aí as coisas que ele me falou, eu fiquei, nossa, gente, quão cruel eu fui com ele, sabe? Eu fiquei me sentindo mal mesmo, eu falando, como que eu consegui falar isso, sabe? Foi uma coisa bem pesada mesmo que eu falei pra ele. E a partir dali, ele falou, não, eu vou te ajudar, tamo junto. Ele foi numa farmácia, conversou, tem uma farmácia aqui perto que a gente sempre pede orientação pro farmacêutico, ele é super gente boa. E aí ele me mandou tomar floral, ele me passou um floral e eu comecei a tomar esse floral. Só que ele só ia fazer efeito depois de 3 dias, né? Tomar. Nas primeiras noites foi um terror, eu vivi terror. Porque na frente da minha casa tinha um terreno abandonado
E eu via coisas ali. Eu estava em pânico, eu não conseguia dormir, eu tinha medo do Heitor. Eu passei a ter medo do Heitor. Toda vez que o Heitor acordava, eu ficava congelada, eu não conseguia ser mãe, não conseguia. Parecia que ele era um bicho para mim, sabe? Comecei a ter crise de pânico. E o Jonatas acordado comigo a noite toda, e eu chorava, não sabia o que fazer para parar aquilo, sabe? Até então, não era tão frequente falar sobre depressão e ansiedade, assim, estava começando ainda a se espalhar. A trazer isso para a internet, sabe? né? A ficar muito acessível para todo mundo. Exatamente, né? Até que, na verdade, ficou mais acessível depois da pandemia, né? Então a gente estava antes ainda. A gente estava antes, em 2017, eu lá vivia dias de pânico. Até que passou os 3 dias, o remédio começou a funcionar, porém, eu dormia, mas durante o dia eu me arrastava, não tinha vontade de fazer nada. E aí o Jonatas, sem eu saber, pediu ajuda até pra Jaque. Eu fiquei sabendo isso anos depois, quando a gente já estava morando nessa casa. A Jaque contou pra mim, eu não sabia. Ele pediu ajuda pra Jaque. A Jaque começou a me ajudar sem eu saber que ela estava me ajudando. Ele contou pro meu amigo Wellington também, que é meu melhor amigo. O Wellington também, sem eu saber que ele estava me ajudando, ele começou a me ajudar. E foi assim, um dia de cada vez. Eu lembro que eu peguei amor pelos cactos, né? Tem vários aqui em casa. E aí, eu comecei a me identificar com essa planta, né? Porque é uma planta super resistente, cheia de espinhos, mas que floresce quando é cuidada. E ali, a partir dali, eu comecei a me ver florescer. Então, eu fui ganhando presentes, tudo relacionado a cactos. Vários amigos, sem data nenhuma comemorativa. Não era meu aniversário, não era nada. Foi chegando presentes, eu sei que entender. Mas naquele momento, eu estava buscando me curar. Né? Eu fui procurar terapias, como fala, meditação guiada. Eu fui buscar alternativas, eu fui estudar sobre o que eu poderia ter. E ali que a gente pesquisando na internet, a gente tem aqueles testes, né? Fui fazer o teste, todos os testes dava que eu estava com uma depressão grave. Eu não é possível. Depressão, mas por que depressão? Por que eu tenho depressão? Não, mas eu tô com a família dos sonhos, sabe? Que eu sempre sonhei desde pequenininha. Tinha aquela crença máxima, né? Mas eu tenho tudo, por que eu tô depressiva, né? Eu não sou digna de viver isso, porque olha, eu não posso reclamar, né? Tinha essa crença. Exato, era exatamente. O que eu ouvia muito era que, nossa, tem gente em situações piores que você não pode reclamar, sabe? E eu ficava naquilo, realmente, tem pessoas com muito mais dificuldades que eu. Eu ficava me cobrando, eu não posso reclamar. Eu casei, eu tive o casamento dos meus sonhos, sabe? Hoje eu tenho um pai para minha filha, porque o Jonatas não é o pai biológico da Duda, né? Ele é o pai de coração, porque ele criou a Duda desde os 2 anos, né? E ela chama ele de pai até hoje. E é uma relação que eu falo que nem se tivesse o mesmo sangue, não seriam tão iguais. Viu? Te contar. Até na hora do atrito, os 2 são idênticos. E, sabe, e aí eu tava meu casamento, eu tinha meus filhos, os meus filhos de acordo com o que eu sonhei. Eu sonhava em ter primeiro uma menina para depois ter um menino loirinho, que eu sempre falei para você, né, amiga? E aí a gente conseguiu se mudar, porque a primeira casa que a gente morava era uma casa que chovia mais dentro do que fora, alagava, e tinha ratos. Teve uma vez que o rato entrou, invadiu, destruiu a nossa compra do mês todinha. Era um perrengue mesmo, sabe? E a gente estava numa casa bem melhor, sabe? Em 2017 a gente estava numa casa bem melhor, com, né, o Jonatas com um trabalho bem melhor. Eu estava conseguindo trabalhar, entre aspas, né? Porque eu já não estava feliz com o que eu estava fazendo. E eu me cobrando, eu não posso, né? E aí eu buscando alternativas de me curar. E aí, saber muito como, né? Sem saber quem você era. Você queria olhar para aquilo, mas você não tinha referência, você não tinha uma instrução. Exatamente, eu não sabia o que fazer, eu não sabia. Eu ficava, aí vai pesquisar na internet. Pesquisava na internet, você tem que procurar ajuda. Procurar ajuda de quem? Como? O que eu tenho que fazer? Aí tá, vou procurar ajuda. Comecei a conversar com meus amigos, tudo bem. Mas eles não são médicos, sabe? E aí eu ficava, mas eu tenho que procurar alguma especialidade, né? Alguma coisa assim. E eu não sei saber o que fazer. E já que foi me apresentando várias coisas relacionada ao holístico em si, né? Você também. Vocês me apresentaram Ho'oponopono. Ho'oponopono. Que foi uma coisa
coisa que começou sabe, a dar estalos na minha cabeça. Você tá indo no caminho certo, no caminho certo. E aí eu fui conseguindo sair, fui conseguindo andar, fui conseguindo andar. Pra mim tava tudo bem. E aí as coisas começaram a melhorar e foram fluindo, fluindo. Porém, tinha um ápice, sabe? Tinham alguns momentos que, como meu psiquiatra mesmo diz, quando caía uma gota fora do copo, eu me desequilibrava completamente. Eram as recaídas, né? Isso, as recaídas. E elas começaram a ficar frequentes, só que eu não entendia. Minhas brigas com o Jonatas, até depois que a gente veio pra cá, a gente ainda tinha brigas bem infantis, sabe? Uhum. E eu ficava sem entender, mas aí eu me questionava, nossa, mas nosso relacionamento estava tão bom. O que está acontecendo, sabe? Do nada, as coisas mudavam. E eu sem entender por que tudo estava mudando daquele jeito. Vai me guiando, Gabi. Claro, pode falando. E aí, né, quando foi agora em 2000, vamos fazer, sou péssima de contas, Ethel nasceu em 2022, em 2021, veio a pandemia, tudo mais, eu me afastei 2020, da minha família. Né, veio a pandemia 2020. E ficou até 2021. Isso, 2020 a gente mudou pra cá, né, ainda era de aluguel, a gente mudou pra essa casa, que era uma casa, era o que eu sonhava, eu tava... Na onde a gente estava, eu era feliz, mas eu preciso de uma casa com quintal para os meus filhos viverem o que eu vivia. Eu brincava com o pé na terra, sabe? Eu ralava meu joelho, eu amava estar com o joelho ralado. E meus filhos não tinham isso, era só tecnologia. E por mais que a casa que a gente morasse fosse boa, era um apartamento, sabe? Não tinha espaço para eles fazerem nada. Eu não, queria que meus filhos tivessem essa vivência, né? De brincar na terra, de ter contato com a natureza, né? E essa casa é a casa que... Pode falar. Não, eu ia falar, e um chamado para sua alma também, né? Não era só para suas crianças, era para Fran também, né? Respirar, ter o ar puro, ter espaço. Exatamente. E eu sentia que como se eu estivesse presa ali, sabe? Eu precisava de um espaço para eu viver de verdade. E aí eu falei pro Jonatas, amor, a gente precisa de uma casa com quintal. Aí eu falei assim pra ele, seria legal a casa da minha bisavó, uma casa igual à casa da minha bisavó. Despretensiosamente eu falei isso. Aí eu comecei a falar que a casa da minha bisavó, a gente via pra cá final de semana, era a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente saía de manhã pra ir pra feira com a minha avó, que minha bisavó era a pessoa mais enxuta dessa vida, sabe? Era a pessoa mais pra frentona, dançava. Olhava para ela velhinha, mas é a pessoa que mais viveu a vida que eu conheço, sabe? Que aproveitou cada segundo da vida dela. E você via nela um exemplo, né? Exatamente. Eu amava vir para cá, porque ela era super alta astral. E aí a gente dormia final de semana e tal. Eu comentei com o Jonathan sobre essa casa. Passou alguns meses, meu tio me chama, meu tio irmão da minha mãe, falando que meu tio-avô, que era o dono da casa, né? O real dono da casa, estava alugando a casa. Minha bisavó já tinha falecido até então, alguns bons anos. E ela viveu até o último dia da vida dela aqui nessa casa. E aí ele falou, aí eu não acredito. Passaram-se dias, a gente conseguiu alugar essa casa. Conversando com meu tio-avô, alugamos a casa. E aí viemos pra cá, veio pandemia, me afastei da minha família. E aí minha avó começou a ter algumas crises também, porque ela estava se sentindo sozinha. E a gente contava para ela, vó, a gente tá todo mundo longe de você para te proteger, porque ela era grupo de risco, né? Ela tem vários problemas de saúde. E eu me culpando e com ódio de quem ia visitar ela, e naquela coisa toda. E aí mais recaídas. Só que aí elas começaram a vir com uma certa frequência. Lá voltava para o Ho'oponopono, para todas as práticas que eu aprendi, e enfim, atividade física. Porém, eu não conseguia manter o foco de nada, né? Até então, me veio a vontade de ser mãe novamente. E eu conversei com o Jonatas concordou. Então, começamos a tentar. Fomos viajar, achei que estava grávida, não estava. A Jaque até teve um sonho, teve um sonho falando que sonhou, não sei se era ela que estava grávida, não lembro. Já que tá aí? Não lembro. Eu não lembro. Não tá. Eu não lembro se era eu ou ela que estava grávida no sonho, uma coisa assim.
Só sei que passou uns dias, era questão de mudança, tudo. A Jaque falou, amiga, sabe aquela história daquele sonho que eu te falei? Questão de mudança, ela estava indo para os Estados Unidos. Logo em seguida, uma semana depois, eu falei, amiga, então, continua no teu sonho, tem as mudanças, então teve mudança aqui também, deu positivos. A Grávida. sua mãe também comentou alguma coisa falando que eu ia ficar grávida. Foi, é verdade. Eu falei pra você, né, tipo, aproveita a viagem, mas cuidado pra não ter um novo filho e tal. Exato, foi. E aí, o Telzinho veio. E aí, depois eu contei pra Jaque, né? E a Jaque, não acredito, sério. Não, Franzoca, né? Tava chamando de Franzoca. Ela chegou aí, ó. E aí, eu tive o Theo. Durante a gestação do Theo, eu tinha muito sonho. Só que eu tava super feliz com a gestação. Eu tava trabalhando. Eu lancei a marca, a Cacta, né? E tá parada. Na gestação do Theo, a Cacta foi toda planejada durante a gestação do Theo, sabe? E eu tava super feliz, porém, eu dormia. Era praticamente o dia inteiro. Eu sentia muito sono. E eu queria ficar no escuro o tempo todo. E eu comecei a engordar. Eu me alimentando super bem. Super bem. Era suco de laranja, 3 litros de suco de laranja. Foi aí meu erro, né? E eu achando que tava tudo bem. Até que minha obstetra falou assim, mas você tá engordando muito rápido. O que que aconteceu? O que tá acontecendo? Aí eu falei, eu tô tomando suco de laranja. Talvez seja isso, né? Porque aumenta, realmente ela é. Então, corta o suco de laranja. Corta todo tipo de suco. Então, tá bom. Comecei a fazer uma dieta mais equilibrada. E o Jonathan ia comigo em todas as consultas. E aí ele falou assim, doutora, só que eu tô achando estranho que ela tá dormindo demais. Ela só quer ficar no escuro. Aí ela já ligou a anteninha. Como assim quer ficar no escuro? Aí eu falei, ela entrou em assunto, ela falou assim, olha, isso aí tá me dando a entender que é uma depressão gestacional. Aí ela falou assim, todas as consultas... Foi um baque pra você? Foi. E eu fiquei em choque, porque não é possível. Todas as consultas eu ficava suando. Ar-condicionado, a sala dela era super gelada, mas eu ficava suando demais. As mãos, o rosto. Aí ela falou assim, você tá vendo isso? Você tá vendo o rosto dela? Eu já tinha reparado isso, mas agora que você falou, eu tenho certeza. Ela tem depressão. E ela tá com isso que ela tá tendo é uma crise de ansiedade. Né, esse suor todo. Aí eu falei, não. Ela me passou um remédio. Ela falou, vou ter que te medicar. Não vai ter jeito, eu vou ter que te medicar. Então tá bom. Comecei a tomar o remédio que ela me falou. E aí, esse remédio começou a me fazer mal. Porque eu não conseguia mais dormir, porque eu ficava muito agitada. Né? Não tava me fazendo bem. Eu falei pro Jonatas, né, as coisas que estavam acontecendo. Eu tava desanimando com o lançamento da marca. Aí ele falou assim, para de tomar esse remédio. Esse remédio tá te fazendo bem. E eu realmente parei de tomar remédio. Por conta própria. Por conta própria. Na consulta, contei pra médica e ela falou assim, mas você tá doida, você não podia ter parado por conta própria, eu ia diminuindo as doses, você não pode parar assim de uma hora pra outra. Você tá maluca, vai voltar e vai voltar pior. Pronto. A médica cancela. Né? Exatamente. Eu fiquei... mas eu tava bem, eu só tava com muito sono. Você vai ver, eu não vou nem mais falar com você sobre depressão. Agora, você que sabe, a escolha foi sua. Gente, ela para ser uma médica ou... Zero acolhimento, né? Zero, completamente. Eu fiquei sem entender. Continuei indo nas consultas, mas me empurrando, sabe? Porque não tinha para onde correr. O plano de saúde era a única obstétrica, né? E ela já estava me acompanhando há meses. Fui ver outros, mas nenhum atendia meu plano. Eu falei, continuar com ela até o fim. Tudo bem. Daí foi passando a gestação, eu com maior energia do mundo, com aquele barrigão, trabalhando pra caramba. E aí a Cacta vendeu pra caramba. Logo no primeiro mês de lançamento, que foi em novembro, vendi bastante. Em dezembro, vendi muito. Quando chegou em janeiro, a energia começou a baixar. Eu falei, Jonatas, eu não sei se é porque tá chegando perto do fim da gestação, mas eu tô sentindo coisas estranhas. Eu tô voltando a ficar desanimada. Ele falou assim, você trabalhou demais em novembro e dezembro. Tira esse tempo para descansar. Espera o Theo nascer e aí você volta. Tá tudo sob controle, a gente não tem dívida, tá tudo tranquilo. Tá bom. Levando em consideração também, né, Fran, que você tava ali, tomada de hormônios, é um período de muita vulnerabilidade para a mulher. Então, assim, precisava ter um acolhimento melhor, né, da médica, uma instrução melhor para que você entendesse o seu processo.
Exatamente. E para mim, eu não me via numa depressão ali naquele momento, né? Poderia estar, sim, poderia, mas eu não me via, não me sentia daquele jeito. E aí o Jonatas sempre do meu lado, o Jonatas é parceirão para tudo, ele sempre do meu lado, me apoiando, e eu me sentindo culpada por ter parado de trabalhar. Ele, não, amor, relaxa com isso, tá tudo sob controle, você não precisa trabalhar, relaxa, tá tudo sob controle, foca na sua gestação, foca em você, você tem que ficar bem. Tá bom. Aí, Theo nasceu, foi o melhor parto da minha vida, foi doído, 10 horas de trabalho de parto, mas foi, sabe, ali é como se eu e se tivesse nascido a mãe, sabe? Porque foi um parto natural, normal, foi um parto normal, não foi natural porque eu pedi para tomar analgesia, porque eu não aguentei dor. Mas foi um parto normal, depois de uma cesárea. Outra coisa que a médica me disse que eu poderia sim ter parto normal, mas era arriscado por já ter tido uma cesárea, né? Que foi a cesárea do Heitor. E eu queria muito parto normal. E eu desanimada, eu meio triste com isso, de não ter a possibilidade. Entrei na maternidade e falei, vai ser normal? Sim, nós vamos tentar o parto normal. Só que meu caso precisava também de indução, precisava ser induzido, porque eu tive diabetes gestacional também, né? Então, toda cheia de incerteza, de insegurança, o Jonatas lá o tempo todo comigo, graças a Deus, né? Foi o único parto que eu não fiquei sozinha, porque da Duda eu fiquei sozinha, do Theo eu fiquei sozinha, porque do Theo, do Heitor eu fiquei sozinha, porque foi de emergência, né? E no hospital que estava não deixaram o Jonatas entrar. E nesse foi completamente tudo diferente. Eu falei, meu, tá tudo perfeito demais, sabe? A crença, o tempo todo achando... crença, né? Exatamente, a crença. Boicote. Aí eu não aguentando de dor. Se tiver algo perfeito, algo em seguida vai vir para acabar com isso, né? Isso. E aí eu lembro que a gente estava no pré-parto, no quarto de pré-parto, eu lá com o Jonatas, eu falei, amor, não vou aguentar, não tô aguentando mais, a gente vai ter que ir pra cesárea, amor. Vai ter que ir pra cesárea, não tem jeito. Ele, não, você vai aguentar, você aguenta sim. Eu já tinha falado pra ele, ó, eu vou falar que eu vou morrer, eu vou falar que eu não quero mais, eu vou falar que tá doendo, eu vou falar que essa criança não quer sair, eu vou falar um monte de coisa. Não deixa eu pedir cesárea. Ele, não, pode ficar tranquilo. E ele o tempo todo, Jonatas, eu quero cesárea, Jonatas, eu não aguento mais. Ele, você não vai fazer cesárea, você consegue, você é forte. E aí lá, aí no momento que ele me abraçou, eu falei, amor, a bolsa nem estourou, a médica nem veio aqui estourar a bolsa, porque no meu primeiro parto o médico estourou. Depois que eu fui entender que isso foi uma violência obstétrica. Mais uma das que eu vivi. E tem todo um histórico aí. E aí, no momento que eu abracei o Jonatas, que eu falei, amor, por favor, me leva pra cesárea. Ele disse, não, você não vai. Vem aqui, me abraça, abracei ele, a bolsa estourou. Aí me levaram para a sala de parto oficialmente, que era toda projetada lá para ter o parto. Tinha um banheiro que eu fiquei o tempo todo no chuveiro, apertando as mãos do Jonatas, que ele quase ficou sem mão, inclusive. Aí demorou horas e horas e horas e Theo nasceu, o parto mais lindo do mundo. Eu estava vivendo um sonho, maternidade maravilhosa, comida maravilhosa, tudo maravilhoso. Quase não voltei para casa, meus filhos quase ficaram sem mãe, mas aí eu voltei para casa. Mas aí voltando para casa, foi a coisa mais linda do mundo. Eu não recebi ninguém na maternidade, porque ainda estava em clima de pandemia, COVID, né? Meus filhos, quando conheceram o irmão, foi a maior alegria do mundo. Foi tudo, sabe? Eu estava vivendo um sonho, realmente um sonho. A perfeição da vida. Estava tudo muito perfeito, até que nos 2 meses do Theo, faltando 2 dias para o Theo fazer 2 meses, e faltando... E faltando 4 dias para eu fazer aniversário de casamento com o Jonatas, o Theo foi internado com uma pneumonia, bronquiolite e mais um outro problema que eu não lembro agora. Eu sei que era o estado dele, já estava grave. Foi uma gripe. Foi questão de um dia que ele teve febre. Eu levei ele no hospital. Avançou e aí ele internou. Muito rápido, porque a bronquiolite avança muito rápido. E para ele, que era bebezinho, né? Depois sem imunidade nenhuma. Exatamente. Depois o médico me explicou, por ele ser muito recém-nascido, 2 meses, né? Ele tinha só 2 meses, o pulmão do bebê não forma completamente antes dos 3 meses. Ele não está preparado para receber nenhuma coisa. Por isso que eu falo, mães, sejam chatas, não recebam visita na casa de vocês. Manda todo mundo que caiu, desculpa o palavrão, mas não recebam visitas. E aí, o Theo ficou com esse problema, a gente foi para o hospital,
No hospital era um caos, porque ninguém sabia dar informação. E eu ali com ele naqueles dias, o Jonatas não podia ficar, eu tive que ficar com ele sozinha. Tive a minha primeira crise de pânico no Hospital Santa Amaro. Minha primeira crise de pânico. E eu só sabia chorar, o Theo estava dormindo. Mas para mim, eu estava vendo ele bem, ele estava super bem. Mas eu comecei a ter crise de pânico, eu comecei a visualizar coisas, né, bichos subindo as janelas, e eu fiquei ali, eu mandando mensagem pro Jonas, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô tendo crise de pânico, eu tô apavorada, eu vou morrer, eu não vou conseguir ficar aqui, eu não vou conseguir dar conta do meu filho, eu preciso do meu filho vivo. E, sabe, era um desespero, eu não tinha informação de ninguém, as enfermeiras não diziam nada, só entrava para dar medicação e saía. De manhã, o Jonatas ficou comigo até mais ou menos umas 6 horas da manhã no telefone, a noite toda acordado. E aí ele foi para o hospital. Nisso que ele foi para o hospital, veio a equipe médica falar que o Theo estava num estado gravíssimo, que esqueci o nome dele, do negócio que eles usam para medir a respiração do bebê estava muito baixa, e aí ia ter que colocar a máscara de oxigênio nele, ele não poderia sair do oxigênio, colocaram um monte de máquinas nele lá, eu comecei a ver meu filho cheio de eletrodos assim, e ele estava praticamente desfalecido ali. E aí veio a notícia à tarde de que a gente ia ter que ser transferido para uma UTI. Pronto, meu mundo já foi caiu, eu o não sabia o que auge fazer. do seu Foi pânico. O auge do meu pânico. E aí a gente foi para a UTI, eu dormindo numa cadeira, né? E o Theo lá, cheio de aparelhos, não reagia direito, não reagia bem. E só piorava, e eu não sabia, não tinha notícias, não recebia notícias. Eu ficava, todas as noites que eu passei na UTI, era em pânico, mandando mensagem para os Jonas que eu não estava bem, que eu estava vendo coisas feias, que eu não acreditava mais em Deus, eu perdi completamente a minha fé. E aí, desesperada, mandava mensagem para ele, não tinha notícia dos médicos e eu queria saber exatamente o que estava acontecendo. Ninguém me dizia o que estava acontecendo, só medicamento, e eu não via o Theo reagir. E eu não tinha mais fé, não conseguia mais orar, até que minha avó me ligou e falou assim: Fran, como é que tá as coisas aí? Eu falei: tá indo, né, vó? Não tá nada bem. Aí ela: você não crê em Deus, não? A fé da mãe é a maior que tem. E aí, naquele momento, eu senti uma força, senti uma força, uma energia tão forte, sabe? Porque minha avó é tudo pra mim. Minha avó, eu falo que minha avó é minha mãe e minha mãe é o meu pai. Eu fui criada pelas duas. E aí, aquela energia... E mais uma vez veio alguém para te dar esse laço de esperança, exatamente. né? E ali eu comecei a orar, pedir para Deus para não levar meu filho, para manter meu filho comigo. E ele começou a reagir. Na mesma noite, o Theo acordou. Eu mandei até um vídeo para o Jonatas, que ele estava meio sonolentinho assim, mas ele sorriu. Aí eu falei, amor, ele sorriu para mim. Eu conversei com ele, ele sorriu para mim. E aí ele foi melhorando. E aí eu parei de dar notícias, mandei mais notícias para mais ninguém, porque toda vez que eu dava notícias, mais uma crença, toda vez que eu dava notícias, o Theo piorava. E eu falei, não vou mais falar para ninguém. Só vou, no máximo, comentar com a minha avó, com a minha mãe. Até com a minha mãe eu não comentei. Minha mãe falava como é que tava as coisas. Eu falava, tá indo, mãe. Só falei no último dia pra minha mãe. Minha mãe falou assim, sexta-feira ele vai sair da UTI. Minha mãe falou. E eu, será, mãe? Ela, sexta-feira ele vai sair da UTI. E eu lá, orando, Theo melhorando. Aí o médico veio conversar com a gente. O único médico, já quando ele tava perto de sair da UTI, que a gente, até então, tava tudo grave ainda. E o médico falou que o estado dele era gravíssimo. Ele não poderia sair dali de jeito nenhum, nem ser transferido. Ele estava realmente entre a vida e a morte. E todos os medicamentos que ele estava tomando era só para amenizar a situação, mas o que diria que ia funcionar era o antibiótico. Porém, eles não queriam fazer exames nele porque ele era muito novinho, ia curar ele à toa, sabe? A oxigenação, isso. O Jonathan falando da oxigenação. Ele ficou ainda no catéter por oxigênio. E aí iam medindo o oxigênio dele, tirava o oxigênio e colocava de novo, tirava o oxigênio e colocava de novo, ele não reagia. E aí nesse dia o médico falou assim, eu acho que ele tá bem. Nesse dia não, depois, 2 dias depois. O médico falou assim, eu acho que ele tá bem, a gente vai fazer um teste, vai tirar o oxigênio dele, se ele reagir bem, aí a gente vai pro quarto.
Fizeram um teste nele, ele estava reagindo bem, porém as cobertas eram muito pesadas em cima dele e estava baixando a oxigenação dele o tempo todo. Eu pensei, mas ele estava bem, ele estava super bem, não dá para a gente transferir agora. Quando foi no outro dia, outra médica fez o teste e ele reagiu super bem. Tiraram as cobertas e falaram, essa coberta aqui que está fazendo isso. Tiraram as cobertas. Na verdade, foi uma enfermeira que falou isso, que era a coberta que estava fazendo isso. E aí a enfermeira mostrou para a médica falou, realmente, ele vai ter alta da UTI. E realmente, na sexta-feira, conforme minha mãe falou, ele teve alta da UTI. Fomos pro quarto, esperamos, acho que foi mais 1 ou 2 dias, sexta, sábado, domingo. No domingo, a gente teve alta para casa. E aí eu postei, foi mil maravilhas. E ali, naquele momento no hospital, em uma das crises antes da minha... Depois que a minha avó falou comigo, eu estava decidida a procurar um psiquiatra. Eu procurei Porque é isso que eu ia te perguntar. E a Fran, no meio disso tudo, né? No meio de toda essa crise, depois de vivenciar tantos processos, e a Fran, como que tava no meio disso tudo? Nossa, a Fran tava exausta, tava podre, tava um lixo, mas ao mesmo tempo buscando força onde não tinha, porque meu filho dependia de mim. Meus filhos dependiam de mim. E eu queria ver os 3 juntos, sabe? Eu não queria que ele fosse embora. Eu queria ter o prazer de ver os 3 crescendo juntos. E de alguma forma, você sente que isso te impulsionou? Tipo assim, por exemplo, eu estou péssima, estou aqui tendo várias crises, passando por um momento desafiador com o meu recém-nascido, mas preciso avançar. Você sentiu que isso foi um impulso? Sim, eu senti, porque eu pensei assim, se eu tiver outra crise dessa, eu não vou aguentar. Eu vou ter um surto, capaz que eu falava pro Jonatas, eu vou pegar meu filho, eu vou arrancar meu filho aqui desses aparelhos, eu vou sair fora com ele daqui, eu não vou ficar nesse hospital, porque eu não tinha noção de nada que estava acontecendo. As enfermeiras, a equipe de enfermagem não estava preparada, sabe? Quando foram fazer o exame dele, furaram meu filho inteiro, completamente, eu desesperada, uma mãe vendo aquilo, vendo as enfermeiras discutindo entre si, no local onde era para ter paz, sossego, acolhimento, tudo, sabe? Isso foi um caos total. Potencializava as suas dores também, Sim, né? eu falei, tanto é que eu falei para a médica que deu alta, não lembro se foi a médica que deu alta, mas a médica que atendeu, ele falei, eu vou sair daqui com meu filho, eu vou levar meu filho daqui, ele não fica aqui mais nenhum dia, eu vou transferir ele para Conversa. Mas seu filho não pode sim, mas eu vou tirar ele daqui. Eu falei pra médica. E aí o Jantas conversou com a médica, conseguiu apaziguar. Minha sogra se oferecia para ir ficar com ele lá e eu não queria sair de lá de jeito nenhum, eu não queria nem comer. Pra gente comer, a gente tinha que subir um andar, não podia comer na UTI, né? Só os internos que podiam comer. E aí eu não queria sair. As enfermeiras, mãezinha, vai comer, tá? Eu já vou. Eu esperava o Jonathan chegar, porque eu não queria deixar ele sozinho. Aí eu ia comer minha comida gelada, sabe? Na maioria das vezes alguém já tinha pego minha comida. Era uma situação bem drástica, né? Uma situação bem drástica naquele momento do que eu tava vivendo, né? Sem dormir, porque eu não conseguia dormir de jeito, não conseguia pregar o olho. Né? E eu tinha medo, porque à noite o Theo só queria dormir no meu colo, então eu colocava ele aqui, eu tinha medo de dormir, derrubar ele. Eu era um pânico total. E aí quando você voltou... Isso, quando a gente voltou para casa, eu decidi procurar o psiquiatra. O psiquiatra que a minha amiga indicou, a Bianca, que era o psiquiatra que atendia ela também. Ela falou, Fran, ele é o melhor que tem em Santos, que é o Dr. Lobão. Só que ele estava em congresso. E aí a secretária dele falou que se eu queria deixar o nome na lista. Eu falei, tá bom, vou deixar o nome na lista. Né, eu tinha acabado de fazer o plano de saúde, né? Eu estava sem aliás, eu tinha plano de saúde, mas a Duda não tinha. Então, eu queria fazer um plano de saúde para incluir a Duda, né? Porque por a Duda não ser filha biológica do Jonatas, a gente não conseguia incluir ela no plano. Então, eu cancelei o plano que eu tinha da empresa do Jonatas e fiz um para mim e com a Duda. Então, estava no comecinho do plano novo, não achava psiquiatra em lugar nenhum pelo plano, não achava nem psicólogo, estava todo mundo com a agenda lotada. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Quando foi em junho, acho que foi junho, eu lembro que junho, julho e agosto foi os meses que eu tive crises, muitas crises, era uma atrás da outra. Do ano passado? Do ano passado, isso, era muitas crises uma atrás da outra, era junho, julho e agosto. E eu acho que foi em julho que a secretária me ligou falando para a Ciele, o doutor Lobão voltou, ele quer saber se você tem interesse. Eu tenho, era R$300 a consulta, tinha dinheiro, não tinha não, mas vamos, vou dar um jeito. Falei pro Jonatas, arrumou
dinheiro e eu fui. Contei tudo o que estava acontecendo para ele, ele entrou com a medicação, ele confirmou o diagnóstico de depressão e ansiedade generalizada. E eu perguntei para ele, doutor, eu realmente tenho alguma coisa? Né? Porque até então eu ainda estava na dúvida. Além de tudo isso, você ainda ficava, acho que não. Exatamente, eu estava na dúvida, porque eu falei, será que não é eu que estou me dando, sabe, aquela pessoa hipocondríaca, né, que tem doença, eu próprio diagnóstico. eu tenho isso também, exatamente, né, a avó da vida, menina, eu também tenho depressão, tenho pressão alta, menina, eu também tenho isso, tem colesterol, tinha tudo pra mim, né. Eu falei, doutor, e agora, eu tenho ou não tenho? E aí ele falou assim, realmente, você tem a depressão e o seu caso vem desde criança. Ele falou, não é normal criança ter depressão, mas no seu caso vem desde criança. Então, você contou toda a sua história para ele, suas contei passagens, e aí em uma sessão que durou acho que quase 2 horas. Aí, só abrindo um parênteses, Fran, mas tá aí a importância de você procurar realmente uma ajuda com um profissional, com alguém que vai saber te acolher e vai saber diagnosticar o que você sente, o que você tem, que vai te escutar, né? Exatamente. E o que eu acho que o que me funcionou mais ainda foi o Jonas estar comigo, sabe? Porque em vários momentos eu negligenciei minha saúde. E a mental é uma coisa que a gente não fala sempre, né? Saúde mental não é todo mundo que se preocupa, todo mundo vai lá, faz vários tipos de exames, mas ninguém está preocupado com a saúde mental, que é o que faz todo o resto, né? Que é o que faz todo o resto funcionar. E aí o Dr. Lobão, ele entrou com a medicação, confirmou meu diagnóstico e falou, Priscila, você precisa fazer terapia, procura terapia. Eu falei, doutor, mas eu já procurei psicólogo de tudo quanto é lugar e não encontro. E ele falou assim, tá, mas vai tentando, eu vou te passar a medicação, a gente vai, né, fazendo a adaptação certinha para você. Foi, sabe, tudo perfeito. As coisas foram fluindo. E aí você já tinha começado a fazer também. Atender. Exatamente. E aí eu fiquei. Só que eu tinha na minha cabeça que o quê? Psicólogo, terapeuta não podia atender amigos, nem parentes. Eu tinha isso na minha cabeça. Só abrindo um parênteses, a psicologia, né? Que a pessoa que estuda psicologia, né, e trabalha com cognitivo comportamental e tudo mais, realmente isso é antiético, né? Você não pode abrir esse leque. Entretanto, a terapia holística, que é com que eu trabalho, é diferente. Né? A gente não precisa fazer uma faculdade para ser terapeuta holístico. Tem um viés diferente, então ele abre esse leque para poder ajudar a acolher as pessoas ao nosso redor, mesmo que sejam os nossos amigos e familiares. Exatamente. E aí eu fiquei, eu vou chamar a Gabi. Aí eu comentei com o Jonas, a Gabi tá dando terapia, e agora o que eu faço? E chama ela para conversar. Falei assim. Aí ele falou assim, chama ela para conversar, mas eu acho que não pode, amor. Eu falei que eu acho que é antiético, eu acho que não pode, por ela ser minha amiga, ela não pode me atender. Aí eu falei assim, mas eu achei interessante esse negócio que ela postou. Aí tá. Aí eu continuei procurando psicóloga, perguntava para um, perguntava para outro, ninguém sabia identificar. Aí eu contei para minha mãe, né, que eu realmente foi confirmado o diagnóstico da depressão. E a minha mãe começou a me mandar várias coisas, vários textos, vários não sei o que. Gente, mas não é isso que eu preciso de alguém entrar, né? Aí Gabi apareceu me ofertando, né? Você me ofertou seu serviço, meu Deus do céu. Foi, sabe, mais um anjo na minha vida. Mais um. Né? E eu falei, não, topo, claro, topo, vamos, bora. E até então, e a partir dali começou, né, o nosso de fato, né? O seu processo, o seu processo de autoconhecimento, né, Fran? Que antes estava só ensaiando e ali, de fato, você teve que encarar tudo. Exatamente. Aí eu falei, aí a Gabi, Fran, vamos marcar outra sessão? Vamos. Minha filha, o psiquiatra falou que eu tenho o resto da vida, então você, Gabi, vai ter que me ajudar pro resto da vida aí. E qual a importância, Fran, para você hoje? Quando você começou, vamos falar agora, né? Você contou um pouquinho o que te motivou, o autoconhecimento, mas hoje, qual a importância dele para você? Nossa, eu não me vejo mais sem, sabe? É algo que como se fosse um combustível, é o que me dá combustível para a vida. Às vezes, tem dias que tipo assim, tá chegando o dia da terapia. Eu falo, Jonas, eu acho que eu não vou fazer não. Ele, mas por quê? Eu não sei. Não o famoso boicote, galera. O famoso boicote. Tanto é que eu te falei uma vez que eu tava planejando várias coisas para fazer com o Jonas. Assim, o Jonas vai sair cedo do trabalho hoje, então eu vou falar com a Gabi que não vai dar pra gente fazer por causa disso, daquilo. Sabe? Eu penso planejando, eu falei assim, não. Aí
tem a Franciele, tem a Fernanda. A Franciele é a ditadora, a Fernanda é a vagal da vida. Aí ela falando, não, vai fazer alguma coisa, vai curtir a vida. Aí a Franciele, não, se você for, você vai ficar doida. Fica aí. Se você for, você vai ficar lá maluca, vai surtar, hein, querida. Aí a Fernanda vem. Ai, fala pra Gabi que você tem que resolver alguma coisa com o Jonas, que vocês discutiram. Sabe? Várias coisas na minha cabeça. Gente, que loucura. Abrindo também mais um parênteses pro pessoal, né, também se identificar. Isso acontece, gente. Por quê? Porque isso é um processo de boicote que a gente chama. O que é o boicote? Quando você está prestes a olhar para algo. Porque o que é a sessão de terapia? Você vai ali e vai acessar várias coisas que você não acessa durante o seu dia a dia, a sua vida, que normalmente causam muito desconforto pra gente. E aí, quando a gente sabe, né, a nossa mente consciente sabe que a gente vai para uma situação, vai ser confrontado, vai olhar para o passado, vai olhar para a dor, a gente quer fugir. O nosso inconsciente, ele quer fugir disso. Então, esse processo que a Fran está relatando, ele é um processo de boicote. Percebam na vida de vocês, quando vocês vão para alguma situação e vocês ficam nesse mesmo mood. Ah, não, deixa pra lá. Ah, não quero fazer. Ah, não, depois eu começo. A tal da segunda-feira, né? Eu começo na segunda-feira. Isso é um boicote. Por quê? Porque vai gerar desconforto. Quem que gosta do desconforto? Ninguém. Entretanto, é muito necessário para o nosso crescimento. Eu lembro que eu comentei, quando a gente começou a terapia, eu contei pro meu psiquiatra que eu comecei a fazer terapia. Aí ele, tá, que terapia você tá fazendo? Eu tô fazendo uma terapia alternativa, doutora. Ele, que terapia alternativa? Aí eu, Theta Healing. Aí ele, ufa. Não sei por que ele fez isso. Aí ele, então continua. Não para de jeito nenhum. Olha só. Aí ele falou assim, no começo vai doer, você vai sentir muito desconforto, vai te fazer mal, você vai continuar tendo sonhos horríveis, mas continua, não para de jeito nenhum. Você vai ver, quando as coisas melhorarem, você vai estar no auge, sabe? Me levantou, sabe? Me incentivou a continuar o Theta Healing com a Gabi. E aí eu comentei também que a gente fez o Quanto Bem, a escuta das emoções. Ele, nossa, que sensacional. Ele adorou saber. Aí eu falei, em geral, a medicina tradicional, além de não ter conhecimento sobre as terapias alternativas e ter muito preconceito, né, para com, existe esse bloqueio de tipo, cara, isso não vai funcionar. Porque a terapia holística, ela tem uma fama, né, de charlatanismo, isso não funciona. Muitas pessoas que são ignorantes no sentido de não saberem, mistura viés religioso. Então, existe uma gama de crenças que envolvem a prática das terapias holísticas. Mas é importante, assim como qualquer outra profissão, você buscar um profissional sério, um profissional que te passa confiança, né? Que tem profissionalismo, que tem ética. Não só dentro da terapia holística. Se você for para o direito, se você for para a própria medicina, né, tradicional, é necessário você investigar o profissional, investigar o que ele oferta, o que ele te proporciona, quais as formações dele, se ele realmente tem conhecimento daquilo. E principalmente, que eu acho que é o mais fundamental dentro de uma terapia, e aí não só holística, como a psicologia, por exemplo, é você sentir afinidade com o terapeuta. Porque a tua vulnerabilidade, o fato de você sentir confiança, de se abrir para uma outra pessoa, não é sobre o tanto que aquela pessoa tem de diploma ou o tanto que ela, meu Deus, é influente. Mas é o tanto que você se sente com afinidade, confortável de abrir a tua vida para aquela pessoa, né? Exatamente. E eu lembro que quando eu estava procurando psicóloga, o meu questionamento era esse. Eu vou me abrir com uma pessoa que eu não conheço. Se é uma pessoa antiética que vai contar todos os meus segredos, vai contar tudo da minha vida. E eu ficava naquela insegurança, porque eu ouvia de pessoas que passaram por terapias com psicólogos falando isso. E a psicóloga julgava. A pessoa contava alguma coisa, o psicólogo olhava com cara feio. Ou ele então não fala nada, bronca, né? Exatamente. Ou então dava bronca, ou então não falava nada. Aconteceu com uma amiga minha, da psicóloga, de fazer uma terapia assim, à distância, e a psicóloga dormia no meio da sessão. Então, eu morria de medo dessas coisas acontecerem comigo. Até que você apareceu. Eu falei, meu, a Gabi é a salvação. E aí... não, eu só sou um canal. A salvação tá no Criador. Não, pra mim tá sendo a salvação, Gabi. Tá sendo a salvação. Porque olha, mérito vou te dizer, viu? E aí eu falei eu contando depois da nossa primeira sessão, da primeira e da segunda, contando pro meu psiquiatra tudo o que aconteceu. Não, foi da primeira.
porque da segunda eu ainda não tinha contato com ele, na primeira sessão mesmo. Eu contando pra ele os avanços, as coisas que eu sentia. Eu falei, doutor, eu tô há tantos dias sem brigar em casa, doutor. Ninguém briga. Doutor, meus filhos estão muito mais... Minha filha tá muito mais amiga minha, doutor. Aí ele falou assim, você tá vendo? Que quer dizer que você tá melhorando? Melhora todo em volta de você. Eu falei assim, doutor, eu cheguei à conclusão de que eu era o B.O. da casa. Eu era a treta. Eu era a merda toda. Eu fazia o bagulho estragar, entendeu? Aí ele falou assim, não é isso, é porque tudo influencia, né? São pessoas diferentes, são pessoas diferentes. Tentar fazer igual pra dizer que eu não era a treta, né? Uhum. E aí ele falou assim, tá vendo a importância de você se autoconhecer? Ele falou, continua. Isso é uma coisa que você tem que levar pro resto da vida. Não para de jeito nenhum. E aí a gente continuou. Uhum. E Fran, você falando isso, né? Eu percebi que era o desafio ali. Qual foi a sua maior descoberta? A maior descoberta. Até hoje, assim, dentro desses quase 7 meses, né, de sessão comigo, também com tratamento psiquiátrico, o que você percebeu? Você falou, meu Deus, é aqui, ó. A maior descoberta é que eu percebi que todos os conflitos, né, dos meus relacionamentos, que eu via o defeito nos outros, estava em mim, né? E eu não queria, tanto é que uma das sessões, eu não sei se você lembra, falando que a gente estava na memória que puxou da memória que eu estava na barriga da minha mãe, que eu vi, eu não vou falar quem, mas a pessoa estava julgando a minha mãe, sabe? Minha mãe grávida. E eu tive aquela visão e eu pedi para você parar, lembra do tanto que doeu? Lembro. Só de falar agora me dá desconforto também. Eu falei, não, Gabi, para, não quero mais ver. E depois eu me arrependi, porque eu senti que eu tinha que ter continuado aquele ponto ali. Mas eu não consegui. Mas é que de alguma forma você não estava preparada para isso, né? E é importante a gente respeitar o nosso limite também. Exatamente. E aí, com o decorrer das sessões, né, eu fui vendo o meu relacionamento com a minha filha melhorar, que eu vi que, tipo, a Duda é meu espelho, né? Como eu sempre falo com você, a Duda é meu espelho. A Duda tá vivendo coisas que eu vivi, que eu não queria que ela vivesse, sabe? Uhum. A Duda é uma extensão de mim e eu sei, e eu me cobro muito porque muitas das coisas que ela perdeu da essência dela, da naturalidade que a criança tem, né? Que a criança já nasce perfeita, gente. A criança não precisa mudar nada, a gente que muda as crianças. E eu mudei minha filha completamente, né? O meu comportamento. Mas eu também não sabia que eu estava fazendo errado. E aí eu comecei a enxergar a Franciele criança, na Duda. E eu não queria que ela vivesse as coisas que eu vivi. Eu não quero que ela passe por tudo que eu passei. E através das sessões eu fui enxergando onde que eu estava errando. Eu fui enxergando o que eu tinha que mudar para minha filha não sofrer tanto. E ela vai sofrer, ela vai ter as experiências dela, ela vai viver os desafios dela, né? Que eu não vou conseguir proteger ela de tudo. Mas eu posso dar o meu melhor por ela, eu posso dar o que não me deram, eu posso oferecer para ela o que eu não aprendi, né? Mas agora eu consigo aprender. Agora, eu enxergando o que dói em mim, eu consigo entender o que também dói nela, o que eu não posso fazer com ela. Foi o que fizeram comigo e eu estava fazendo com ela inconscientemente. O meu relacionamento com o Jonatas também. No começo eu falei que eu vivi relacionamentos abusivos e eu estava sendo abusiva com o Jonatas também. E eu não percebia, eu não me dava conta. No momento que ele chorou para mim, ele falou, meu, você disse isso, isso e isso. Eu sinto que você me odeia. Eu falei, não. Eu falei, você é o grande amor da minha vida. O Jonatas é o grande amor da minha vida, eu não tenho dúvidas. Eu vejo ele velho, caquético, todo cheio de pelante. e aí eu falei assim, meu, o que está acontecendo comigo? Eu não sou isso, eu não sou esse monstro. Eu não sou esse monstro, eu não quero ser esse monstro. A minha relação com a minha mãe também, que eu falava, minha mãe me odeia, minha mãe não gosta de mim. Não, eu consegui entender que minha mãe viveu coisas que ela também não merecia viver. Minha mãe sofreu coisas que ela não merecia sofrer. E como ela foi forte para me criar sozinha, sabe? Minha mãe me criou sozinha. Minha mãe, eu falo que minha mãe foi meu pai porque a maior parte do tempo minha mãe estava sempre trabalhando. Eu via minha mãe à noite, eu via o esforço que a minha mãe fazia. Teve uma vez, Gabi,
que eu fiquei doente, porque eu queria comer uma coxinha. A gente foi num aniversário e eu queria comer a coxinha, eu não comi. E aí eu fiquei doente. E minha mãe, filha, o que você quer comer? Eu, nada, mãe. Aí ela, fala pra mim o que você quer comer. Eu, nada, porque eu não queria ser um problema pra ela mais do que ela já tinha, né? Porque era tudo moedas contadinhas. A nossa vida era um perrengue do cacete mesmo, sabe? A gente tinha dias que não tinha comida em casa, a gente tinha que ir pra Maré. A gente morava na praia, tinha que ir pra Maré pescar pra poder ter o que comer, porque a gente não tinha. Eu não recebia pensão do meu pai, não recebia nada. E, tipo, era minha mãe e minha avó sozinha. Meu avô também vivia uma vida que eu não sei explicar, eu não consigo entender até hoje, porque ele não parava em casa, ele trabalhava mais fora e aparecia em casa esporadicamente, sabe? Então eu tive a ausência paterna. Então era A só ausência duas dos mulheres. homens, na verdade, né? Exatamente. Do masculino, daquela força que o homem ele traz, né? Exatamente. A única figura que eu posso dizer paterna que eu tive mesmo foi do meu tio Evandro, que até hoje é o mais próximo de mim, que eu falava, Evandro, eu tô precisando disso, ele vem, eu tenho certeza que ele vai me ajudar, sabe? Então, a única figura paterna que eu tive foi dele, só que também ele era muito novo, sabe? Ele também era adolescente, ele é mais novo que a minha mãe era mais velha. Então, minha mãe tinha que sustentar a casa, e minha avó também, e era só as duas, sabe? E aí, voltando à coxinha, minha mãe foi lá, se virou, juntou moedinhas e trouxe a coxinha pra mim, eu melhorei. A mesma coisa acontecia com a minha avó, que eu tive vontade de tomar refrigerante de laranja. Minha avó, fala, filha, fala o que você quer. Eu, não, vó, não quero nada, não. Fala, Franci, que ela me chama de Franci. Fala, Franci, a avó compra. Eu, não, vó, que eu sonhei com refrigerante de laranja e fiquei com vontade. Ela foi lá, pediu pro meu tio comprar, meu tio trouxe o refrigerante, estava gelado, gelado. A minha avó, mas tá gelado, deixa esfriar um pouquinho. Não, vó, eu quero assim mesmo. Eu tomei, eu melhorei, sabe? E eu via o esforço delas, então eu comecei a enxergar que, até então, eu só enxergava o esforço da minha avó. E aí eu passei a identificar também o esforço da minha mãe. Quanto que minha mãe, por mais que a minha mãe estivesse mais tempo ausente, não era escolha dela. Ela precisava cuidar de mim. Ela precisou estava estar mais fazendo tempo o melhor distante. que ela podia, né? Exatamente. E ela também não aprendeu a ser mãe. Minha mãe foi mãe com 14 anos. Uma semana depois ela fez 15 anos. Uma semana depois que eu nasci, ela fez 15 anos. E minha mãe também não sabia ser mãe. Minha mãe estava vivendo ali algo que ela não aprendeu, ela não foi ensinada, né? E ela estava sendo pai e mãe. Minha avó também estava sendo pai e mãe. Minha avó ainda tinha os filhos dela para criar também. Tinha meu tio Natan, que tem praticamente a mesma idade que eu. Então, era uma luta e eu não entendia. E eu achava que o comportamento da minha mãe era porque ela não gostava de mim, que minha mãe não queria que eu tivesse nascido, que eu atrapalhei a vida da minha mãe, que o fato de eu ter nascido atrapalhou a vida da minha mãe. Tanto é que às vezes ela brincava e falava assim, Fran, você prefere que a mãe solteira ou que a mãe volte pro seu pai? Eu lembro que ela falou assim uma vez. E eu falei, eu prefiro você solteira. Eu falei pra ela. Na minha cabeça eu não entendia por quê. Hoje eu consigo entender. Mas, ao mesmo tempo, ver minha mãe solteira, sem ter uma figura masculina perto, eu via que ela ficava... Ela sofria. Eu enxergava Sobrecarregada, né? Sobrecarregada. E os relacionamentos que ela viveu também foram todos frustrados, né? E eu ficava sem entender por que ela estava tendo que passar por tudo aquilo. Depois que eu me dei conta que realmente minha mãe me amava, minha mãe fez tudo por mim, minha mãe... A nossa relação, Gabi, melhorou de um jeito. A primeira vez que eu contei para ela, que eu abri até na casa da minha avó, e eu tinha tentado suicídio, e eu falei para ela, elas estavam falando de alguma coisa que era frescura, não sei o que, sobre relacionamento abusivo, essas coisas assim. E automaticamente culpando as mulheres, sabe? Porque as mulheres da nossa família, todas são machistas, infelizmente ainda. E elas tinham isso também. E aí eu falei assim, não é assim que funcionam as coisas. E aí eu contei do meu primeiro relacionamento abusivo. E aí eu contei que um tempo atrás eu tinha tentado suicídio. Aí minha mãe, não tem depressão? Aí eu, não, mãe, eu não sei se eu tenho depressão, mas aconteceu isso. Minha mãe mudou completamente. Dali eu vi minha mãe fazer coisas, tipo, mandar mensagem direto, coisa que minha mãe estava fazendo, né? Mandava os textos dela. E ali, tipo, às vezes era até ser texto chato. A minha mãe aí. Mãe, às vezes mandava uns textinhos chatos, uns negócios chatos, que eu não tinha paciência de ler, mas eu ficava, cara, minha mãe lembrou de mim. Minha mãe tá preocupada comigo.
Só que Uhum. ela sempre esteve preocupada comigo. A minha mãe sempre esteve ali do meu lado. Minha mãe nunca me desamparou. Só que eu estava no momento da cegueira, sabe? Do Uhum. vitimismo. Juntou a questão do meu vitimismo, juntou a questão de eu não saber o que estava passando dentro de mim. Eu achei que estava todo mundo contra mim. E não era bem assim, sabe? E Fran, só abrindo também, né, a fala aqui um pouquinho, isso que você está falando é muito normal acontecer, que a gente repete padrão, né? Uhum. Acabou que a sua avó vivenciou uma situação, a sua mãe vivenciava o mesmo padrão, você também, e você, de alguma forma, teve o start de perceber que isso resvalou um tanto na Duda, mas que no momento em que você olhasse para você e para o seu caminho, você era capaz de também transformar o caminho da Duda positivamente, né? Porque essa falta de conhecimento que você tinha sobre si, logo a sua mãe também tinha sobre ela, sua avó tinha sobre ela, né? Não é aqui responsabilizando ninguém. E o fato de você ter começado o seu autoconhecimento, ido para terapia e olhar para você, você consegue agora sair dessa posição de vítima, de me abandonaram, me deixaram, minha mãe é culpada, minha mãe não é culpada, para falar, caramba, tá todo mundo fazendo o melhor que pode com aquilo que sabe. A questão é, a gente precisa aprender mais sobre a gente para a gente poder fazer melhor, né? Faz sentido? Exatamente. Faz total sentido. E voltando à minha relação com a Duda, eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu estava vendo a Duda me enxergando nela, sabe? Porque eu era uma criança, ninguém via, Gabi, mas eu me isolava, né? Todo Natal e Ano Novo, eu ia para dentro do banheiro, cumprimentar todo mundo, mas